Vamos agora abordar uma das aulas e assuntos mais importantes da etapa de encerramento, que é a etapa 5 que nós estamos tratando até agora. Justamente no capítulo 10, que é o último capítulo do nosso ciclo imobiliário, e estamos tratando do aspecto de pós-obra, assistência técnica e garantia de obra. É justamente esse assunto sobre garantia de obra que nós vamos nos aprofundar mais nessa aula. E é um aspecto muito importante entender de fato para saber como se proteger e como atender melhor aos proprietários no período após a entrega. Tratando do assunto específico, necessariamente do pós-obra, vamos tratar especificamente, então, como mencionei, da garantia de obra. Isso tudo deve estar contido dentro do Manual do Proprietário, como uma ferramenta estratégica de proteção jurídica e de normatização do relacionamento pós-obra com os proprietários. É fundamental entender as questões sobre as garantias no âmbito da esfera obrigacional e legal. Justamente porque é entendimento comum dos adquirentes que a garantia de obra é por 5 anos para qualquer item, mas não é assim. Por isso a importância de fazer um bom manual do proprietário. Inclusive eu chamo aqui a atenção porque, infelizmente, muitos empreendedores e incorporadores, inclusive construtoras, entregam as suas unidades construídas e não entregam o manual do proprietário, ou não se esmeram em fazer uma peça bem feita. Necessariamente, não são todos os itens que têm garantia de 5 anos. O Código Civil Brasileiro, no artigo 618, orienta sobre a cobertura da garantia no segmento da construção civil, estabelecendo o prazo de 5 anos de garantia para itens relacionados à segurança e solidez, exceto para vícios ocultos, que está lá no artigo 26 do Código Civil Brasileiro e vale a pena você verificar. Os vícios ocultos são vícios intrínsecos do produto, que existe desde sempre, mas que pode vir a se manifestar após o período de garantia contratual. Mas, uma vez detectado, a sua responsabilidade subsiste somente para os casos de vícios ocultos. Esta é a exceção. Dá uma olhada lá no artigo 26 do Código Civil Brasileiro. Então, a questão da garantia para o prazo de 5 anos, relacionados à segurança e solidez, define um prazo de prescrição do direito. Todavia, nem tudo na construção civil está relacionado à segurança e solidez. Para estes outros itens, como instalações, equipamentos, etc., é convencionado um escalonamento da decadência dos prazos, através do que está lá escrito na NBR 15.575. A questão é que as NBRs têm caráter normativo e não têm força de lei. Mas existe aí uma pegadinha. No inciso 8º do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, na Lei 8.078, credencia a normatização expedidas por órgãos oficiais
Inclusive, ela cita a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a ABNT, como sendo obrigatórias o seu cumprimento, no casos em que a lei não detalhar. Então, necessariamente, a norma da ABNT, no final das contas, tem caráter obrigacional. Esse poderia dizer que é o ponto. Vamos compreender melhor esse escalonamento dos itens relacionados aos prazos de garantias, de acordo com o artigo 618 do Código Brasileiro Civil e da ABNT 15.575. Então, para o prazo de 5 anos, relacionado à solidez e segurança, nós temos, obviamente, os itens relacionados à fundação, estrutura, impermeabilização. Por isso, as impermeabilizações devem ser um item sumamente importante acompanhado durante a execução de obra. Item, inclusive, de detalhamento de projetos. Estanqueidade de fachadas, aderência dos revestimentos como argamassa e gesso. Aqueles que faz papel de embolso, no caso, e não de revestimento de teto. Esses itens estão relacionados à solidez e segurança. Agora, problemas, por exemplo, que estão também relacionados a isso, são as peças estruturais, como lajes, vigas, pilares, estruturas de fundação, contenções, arrimos, questões de vedação como paredes de alvenaria, drywall e painéis pré-moldados, que possam comprometer a solidez e segurança das edificações, somente nesses casos. Esses são os itens famosamente discutidos que realmente faz jus à garantia de 5 anos. Agora, numa outra visão, no escalonamento dos itens que não estão relacionados à solidez e segurança, eles também têm um prazo de decadência no qual se prescreve o direito do cliente em poder reclamar. Por exemplo, os itens relacionados que têm uma garantia de 3 anos de cobertura é o funcionamento, não é as instalações, é o funcionamento das instalações elétricas e também o funcionamento das instalações hidráulicas. Também fissuras e revestimentos argamassados têm garantia e cobertura de 3 anos. Outros itens, mas não com 3 anos, e sim com 2 anos de cobertura, são aqueles relacionados à pintura, fachadas, fechaduras, materiais sanitários e equipamentos elétricos. É para quê? Equipamentos elétricos têm cobertura de 2 anos, mas o seu funcionamento normal, o funcionamento das instalações elétricas, possui cobertura de 3 anos. Então, nós podemos, então, notar que existe um escalonamento de cobertura no qual tem um prazo de que o direito ele é prescrevido a um prazo decacional dos itens que não estão relacionados à segurança e solidez. Então, nós vimos aqui os itens relacionados a 3 anos e vemos também os itens relacionados a 2 anos de cobertura. Os itens relacionados a apenas 1 ano de cobertura é a fixação de vidros, esquadrias de madeira e aço e rejuntamento. Agora, é importante ressaltar que existem alguns itens que a sua cobertura deve ser denunciada e verificada pelo proprietário no ato da entrega. Por exemplo, a parte de instalações elétricas e hidráulicas, ele deve verificar no momento se estão quebrados, trincados e riscados. Esses são itens relacionados à garantia que somente são cobertas se apontadas no ato da entrega. No caso das esquadrias, aqueles casos que tiver, no caso das esquadrias, lascadas,
trincadas, riscadas e manchadas. Nos revestimentos cerâmicos, quando eles estiverem quebrados, trincados, riscados, manchados ou com tonalidades diferentes. Esses casos, quando apontados pelos clientes, têm cobertura no ato da entrega, ou seja, na vistoria do imóvel. Por isso é importante que a construtora incorporadora tenha um instrumento de vistoria bem detalhado, justamente para evitar desentendimentos e discórdias futuras. Vidros, no caso, quebrados, trincados ou riscados. Outros itens podem ser verificados na NBR 15575, ok? Você deve consultar também o que nós falamos lá, que é o Manual do CEBIC. Ele é bastante informativo e traz um detalhamento. Agora, tudo isso deve estar contido dentro do Manual do Proprietário. Volto a dizer, é uma ferramenta estratégica que traz proteção jurídica e normatiza o relacionamento entre incorporador e proprietário após a entrega. Esses são itens importantes relacionados à garantia de obra. Outros itens que nós podemos verificar são questões importantes, conceituais e de entendimento, ou seja, relacionados aos prazos de garantias, conforme a NBR 14037, como nós falamos, que deve ser tomado por base para fazer o manual do proprietário, e a NBR 5574, que deve estar no manual do proprietário. Quais são os itens que nós vamos abordar? Aqueles relacionados à perda de garantia. Quais são os casos em que pode haver a perda de garantia por parte do proprietário? É importante esclarecer alguns casos sobre as possibilidades de perda da garantia pelo cliente proprietário. Vou citar aqui apenas alguns casos. Por exemplo, caso seja executada uma reforma, que é o que é mais comum, alteração ou descaracterizações do imóvel entregue ou dos sistemas funcionais da unidade autônoma ou de suas áreas comuns. Por exemplo, faz-se uma ampliação e mexe no quadro elétrico ou no sistema elétrico, aumentando a sua capacidade, e assim afeta o projeto original. Nesse caso, perde a garantia. Teve um caso, por exemplo, que nós entregamos uma casa a uma cliente e no sistema dessa cidade o sistema de esgotamento sanitário era Fossa e Sumidouro. E começou a chover e ela começou a se queixar de que estava dando retorno de esgoto para a parte de dentro de casa. E quando fomos verificar, na reforma que ela fez, pegaram as águas do telhado, são águas pluviais, e canalizaram 100%, como a parte do fundo foi toda impermeabilizada, para a caixa de gordura. E assim ia para a fossa. E quando chovia, toda a água do telhado entupia, porque a vazão e o tratamento eram numa velocidade bem menor do que a geração de águas efluentes provinda da chuva da cobertura do telhado. Nesse caso, então, ela também perdeu a garantia. Então, os casos de reforma, de alteração, de descaracterização do imóvel são os casos mais comuns de perda de garantia. Por exemplo, no caso se durante a vigência da garantia não for observado o que dispõe o manual do proprietário, sobretudo o manual do proprietário no que diz respeito à manutenção correta das edificações, tanto aquelas que estão em uso como as que não estão. Esse ponto é importante, como, por exemplo, a falta de comprovação da realização das manutenções. Esses são pontos essenciais
você pode ver observado lá embaixo no visor o que diz o artigo 6 na parte 8, em que há a inversão do ônus da prova. Ou seja, quando o fornecedor ou solidário, no caso o incorporador ou construtor, que ele deve provar que o cliente não tem razão. Caso não prove, geralmente o juiz dá ganho de causa ao reclamante. Por isso, a importância de termos o manual do proprietário bem feito e bem detalhado. Outros casos, por exemplo, que a gente pode observar é caso os proprietários não permitam o acesso do profissional destacado pela construtora ou incorporadora às dependências de suas unidades ou às áreas comuns, quando for o caso de proceder à vistoria técnica ou serviço de assistência técnica. Então, esses casos específicos, entre outros, que você pode ler aí no material e no manual do proprietário, que é passível de perda de garantia. O que é importante ressalvar, e volto a repetir, é a questão da inversão do ônus de prova. Quando o fornecedor não consegue provar justamente que o cliente não tem razão. Volto a dizer, a importância que se tem de um manual do proprietário bem feito, porque ele representa segurança jurídica para o incorporador e normatiza também as questões do relacionamento das responsabilidades com os adquirentes após a entrega. Então, esses são os pontos fundamentais que nós mergulhamos mais profundamente para entender a questão da garantia de obra. São pontos essenciais, importantíssimos, e queria lhe dizer que neste momento o avião desligou os motores e todos os passageiros já saíram, só falta o piloto. A nossa próxima aula será a última do nosso ciclo imobiliário. Então, até a próxima aula.